Boa noite, pessoal. Meu nome é Jorge André, sou voluntário da AME Piauí e também da Fundação Maria de Nazaré. Todas as terças-feiras, às 23 horas, nós fazemos um programa Agenda da Reforma Íntima. Estamos convidando todos vocês do Centro Nosso Lar, que já assistem, todos vocês que estão aqui presentes, a participarem desse momento. Hoje nós estamos participando dessa palestra a convite da nossa amiga Sueli e de toda a casa Nosso Lar, onde nós somos bastante contentes com esse convite, e vamos falar de um tema chamado a importância da espiritualização para o equilíbrio psicológico. Então hoje, por excepcionalidade, por nós estarmos aqui, vamos publicar também esse resumo na próxima terça-feira, e hoje não teremos a Agenda da Reforma Íntima, mas ficamos muito felizes com esse convite que a Sueli e toda a casa tem em cada um de nós que aqui vem conversar e vem falar de um tema espiritual. O tema de hoje é a importância da espiritualização para que a gente tenha um equilíbrio psicológico. Então, antes da gente iniciar, nós espíritas, nós temos o hábito, como quase todas as religiões, de fazer uma prece, principalmente pedindo a Deus que nos ilumine, pedindo a Deus que vocês que estão assistindo sejam tocados pelas essas palavras, que a gente pede inspiração dos nossos anjos guardiães e dos espíritos protetores, para que cada um consiga guardar aquilo que for mais precioso para a sua vida. Então, vamos iniciar agradecendo a Deus a oportunidade do convite recebido e da missão dada. Esse trabalho é um trabalho do Cristo Jesus e que visa chegar a cada um de nós da maneira mais gratuita, benéfica, solidária e efetivamente amorosa. Que cada um possa realmente aprender um pouquinho e nós também aprendermos com o estudo que foi feito a respeito do tema. Assim seja, que Deus nos abençoe hoje e sempre, e todos vocês que estão presentes. Pessoal, é muito importante esse círculo virtuoso que nos envolve, que envolve cada religião, que envolve cada um de nós. Eu fico muito feliz de ter recebido esse convite, e esse tema de hoje envolve principalmente as obras básicas, Quando a gente fala da importância da espiritualização para o equilíbrio psicológico, a gente tem que entender que primeiro a gente tem que focar na eternidade. Às vezes a gente amanhece aquele dia triste, bem triste, ou então bem assim colapsado, ou bem desestimulado das coisas da vida, e a gente fica assim meio que ansioso, meio que depressivo, meio que tenso, e às vezes um grande problema nos assola naquele dia, seja moral, psicológico, social, financeiro, e a gente às vezes fica sem chão, sem esperança, e tantas atrocidades acontecem em nossas vidas. Então a espiritualização de cada um de nós aqui é um processo de reforma, é um processo individual e que tem um cunho coletivo. Olha só, individual para com a gente e ao mesmo tempo coletivo para com o nosso psicológico, que nós somos razões das nossas convivências, das nossas escolhas. Então eu estou trazendo aqui para vocês alguns livros que são base desse tema, e aproveitar também para falar para vocês o nosso livro da Ivone Pereira, Ivone da Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade. Inclusive está se abrindo um curso no Tora, lá do SESC Crista, está abrindo um curso especial sobre esse livro, e vocês procuram o SESC Crista, que ela vai falar um pouquinho dessa incrível médium. Quando a gente começa a ler, a gente fica assim, meu Deus, eu não tenho problema,
quanto que a gente se envergonha dos nossos sofrimentos. Então a gente tem que começar a partir dessa premissa, né? De começar a ver aonde começa a minha espiritualização. Outro livro que pode parecer material, pode parecer, né, livro de dica de ter sucesso, mas que não é nada disso, é o livro Super Cérebro, do Deepak Chopra, com Rudolf Tanzi. É um livro que ele vai falar pra gente uma coisa que eu vou falar aqui daqui um pedaço, que é: cérebro é diferente de mente. Mente é a nossa consciência. Então, cérebro é o instrumento magnífico que está aqui nessa caixa, né? Essa caixa cerebral, e que a gente utiliza como um mecanismo de saúde corporal. E às vezes a gente coloca, né, a nossa saúde mental totalmente focada no instrumento cérebro. Nós temos antes um instrumento chamado mente. E um livro que faz parte totalmente, que é um trabalho, né, totalmente consoante, com absoluta certeza, de Eurípides, Bezerra, né, e juntamente com o trabalho que Joana faz com o Divaldo. Esse trabalho é feito com essas pessoas maravilhosas, que é Hermance Dufour, Vanderlei Oliveira, o médium, e Dr. Bezerra e Eurípides, que é a reforma íntima sem martírio. Então, a gente, falando um pouquinho a nossa mediunidade, que vai estar dando um caráter de espiritualização, a gente falando um pouquinho, entendendo, né, do que seria o equilíbrio psicológico, essa espiritualização promovendo o equilíbrio psicológico, a gente vai chegar nessa saúde geral, né, que todos nós recebemos esses desafios todos os dias, né? Todos os dias. Então a gente vai começar pelas obras básicas, né? Pela questão: aonde está a nossa mente, aonde está nosso coração, aonde está a nossa consciência. Mente, sinônimo de consciência, né? Que está associada ao cérebro. Então a gente começa aqui com uma frase que eu achei interessante separar para nós. Extenso será esse caminho, reeducativo na vitória sobre a nossa personalidade, que é manhosa e talhada pelo egoísmo. Então olhe como o processo da nossa espiritualização, além de não ser uma coisa fácil, ainda é uma coisa difícil, né? Quantas vezes a gente para pensar o quanto que é difícil às vezes fazer o bem. Às vezes é mais fácil fazer uma coisa sem importância, né? E que é esse mal que nos assola na individualização e na coletividade. Então é mais fácil, entre aspas, ser irresponsável. Mas como é difícil a gente às vezes trilhar esse degrau da nossa evolução pela espiritualização. Por isso que a importância da espiritualização, para que a gente tenha equilíbrio. Principalmente o equilíbrio da saúde psicológica, da saúde mental. Porque se a gente ficar só preso às atividades materiais, nós vamos começar a desconstruir nossa espiritualidade e vai começar aqueles vazios existenciais. E vai começar os processos que são conectados a se desconectar. Os processos que deviam estar apertados, regulados e disciplinados a ficarem frouxos. E a gente, sem querer, começa a cair, né, em microdepressões, em depressões mais profundas. E a gente começa simplesmente a adoecer. Adoecer do espírito, da mente, do corpo, né? O corpo é aquela esponja, é aquele revestimento mais materializado, junto por células amorosas que nos seguem, para absorver o nosso espírito sempre eterno, essa energia espiritual que somos nós. Mas aí nós temos ainda um aprimoramento nesse plano mais quintessenciado, que é o perispírito, que ainda também é absorvido por esse nosso corpo físico aqui, né? Essa aparência que vocês estão vendo e que cada um de nós temos. Então o processo ele é extenso, o caminho da reeducação é difícil,
Porque nós temos uma personalidade manhosa que é talhada, burilada, esculpida pelo nosso egoísmo. Então olha que coisa interessante. Então a irmã se já começa, né, falando, nos orientando, e a doutrina espírita aí totalmente focalizada nesse tema, né? Então a espiritualização necessária para que a gente tenha um equilíbrio psicológico é uma coisa que está totalmente ligada. É si, somente si, né? A gente não consegue. Se a gente não se espiritualizar, a gente não consegue ter um equilíbrio psicológico, né? Se a gente já tem, é porque a gente tem essa facilidade, ou já vivenciamos pela educação, pela família, pelo processo, independente da religião que nós temos, nós já conseguimos atingir um processo mínimo de equilíbrio psicológico. E eu falo muito, se a gente não se esforçar, né, para que a gente tenha esse equilíbrio, a gente começa a cair, começa a adoecer. Então eu estava falando aqui um pouquinho antes de começar essa conversa com vocês, que nós somos o caso real disso, né? Se a gente não, todos os dias, a gente não começar a fazer, a se forçar, ser mais espirituoso, a gente vai começar a ter mais fragilidade psicológica. A gente começa a entrar em processos de doença, que é uma grande realidade, né? Que a gente vê hoje nas clínicas, nos espaços psicológicos, nos hospitais psiquiátricos, nas famílias que estão vivenciando tantos problemas de equilíbrio, de relacionamento, de tudo que você imagina. Outra coisa que eu separei aqui foi também uma dica da nossa querida Hermance, né? E com certeza toda essa obra tem Bezerra de Menezes endossando, né? E olha só uma das coisas interessantes. Eu fiz uma espécie de adaptação. Não é sem querer que a gente dê saltos evolutivos. Nós não podemos querer. Eu estudei uma obra, eu já estou amanhã evoluído. Sem querer dar saltos evolutivos do dia para a noite. A gente vai ter que ter a consciência de que a gente tem que fazer cada coisinha no nosso tempo. Segundo, aprender é diferente de viver. Nós espíritas achamos que às vezes entendemos. Estava brincando com o Fabiano, amigo meu, amigo comandadora, nesse estudo que nós vamos participar da vida, né, da Ivone Pereira, né, do Levação Invisível, que vai começar dia 19, se eu não me engano, dia 15 de agosto, dia 14 de agosto, lá no Cimente Sesc Crista, né, virtual. Vocês acessam o YouTube ou Sesc Crista, né, na internet, e lá vai ter esse convite. Talvez vocês possam entrar e vai ser um grupo de estudos maravilhoso. Estava conversando com o Fabiano e ele dizendo: eita Jorge, tu fez um vídeo falando da Ivone Pereira, da obra Devastação Invisível, e ele brincando, né, atrás de um estante cheio de livros espíritas. Aí eu fiquei sorrindo, eu disse: Fabiano, rapaz, tu é um filho da mãe. Aí comecei a brincar com ele, né, no áudio que eu mandei para ele. Nós podemos ter infinitos livros, né, mas a gente tem que vivenciar a experiência. A gente nunca vai deixar de vivenciar as coisas que a gente tem que passar por elas individualmente. A gente está sempre querendo ser uma estrela espiritual, né? Mas antes a gente tem que ser aquele vagalumezinho que ilumina um pedacinho da noite do jardim de alguém que quer estar com a gente. Então assim, a gente tem que baixar a bola, a gente tem que reconhecer nossas sombras, né? Outra coisa, faça as pazes com a gente mesmo, faça as pazes com você, como diz a irmã. Descubra suas qualidades e acredite nelas. Eu sempre vendo, acompanhando esses psicólogos aí nas redes sociais, eu falando com a minha psicóloga toda semana, que eu não sei se ela está aqui, se ela vai assistir depois, vou mandar esse convite para ela, acho que fica gravado lá, né, no centro, que a gente consiga entender. E as nossas maiores frustrações hoje é a gente querer ser o outro, a gente querer ter o que o outro tem, viver a vida que o outro vive. Então assim, a gente tem que começar a parar
que a nossa... Quanto tempo você fica na internet? Perdendo tempo, né? Eu não estou falando de um programa como esse, eu não estou falando de... Eu estou falando da gente ficar vendo coisas que não tem o menor sentido. E aí quando a gente de repente, a gente começa a perceber que passou 2 horas na internet vendo besteira. E aí eu estava falando com outro amigo hoje, que ele é ligado à internet, às redes, tudo. Ele falando, olha, tem programas aqui que são verdadeiros vírus neurais, que eles promovem o que você mais gosta de vício e defeito. E nessa história do vício e do defeito, e nessa historinha, né, dos nossos vícios e dos nossos defeitos, a gente se perde, às vezes, passando horas e horas, passando naquela rede social, coisas que a gente, às vezes, está instintivamente ligado. Então, olha como está aqui. Estamos tendo um pequeno problema de conexão, nessa parte aí da conexão. Me avise aí para me ver se dá uma melhorada. Tá dando umas pausazinhas nas conexões aqui. Então a gente tem que começar a se policiar. A gente tem que começar a verificar aonde nós queremos estar. E eu tava percebendo isso. Às vezes eu ia dormir e você coloca o celular muito perto, né? E de repente você tá vendo coisas que não é para você ver, tá passando mais horas na internet do que é para você estar. E aí você dorme mal, acorda mal, tem um dia mal, né? E simplesmente pode perder ou pode se desgastar a sua saúde mental, a sua saúde psicológica, porque você mesmo se distraiu com algumas coisas que não precisava se distrair. Então, assim, essa é uma das coisas que a gente tem que descobrir nossas qualidades. Eu sempre digo, que árvore você é? Você é um pé de manga, um pé de limão, um pé de acerola? Ou você faz só sombra? E se você faz só sombra, agradeça, porque muita gente precisa de uma sombra, né? Então a gente fica sofrendo com o que os outros têm, sofrendo com a vida dos outros, com a família dos outros. Então eu descobri nessa obra da Ivone Pereira que nem família ela teve a oportunidade de ter. Então, assim, às vezes a gente tem uma família, é cheia de problemas, cheia de confusões, mas é a nossa família. Coisa que a gente precisa colocar. Ponha as nossas qualidades ao nosso serviço dia a dia. As metas, os objetivos, pessoal, material, metas também pessoais, materiais, espirituais, mentais e sociais. A gente colocando essas metas, a gente vai estar com o que a irmã se diz no seu compêndio, né, balizado por Dr. Eurípides Bassanufo Bezerra de Menezes. Essa é a fórmula para a gente evoluir. Outra dica boa que eu separei nesse estudinho aqui para nós foi a gente negar a si mesmo. Como é isso, Jorge? É a gente fazer a despersonalização, a gente se despersonalizar. Mas a gente vai virar qualquer pessoa? Não. A gente começa a ver que a personalização, a persona, é algo ligado ao nosso ego. Mas nem sempre deve ser colocado em prática isso, até ao ponto da gente tirar vantagem em cima das pessoas menos preparadas e menos capazes que a gente, por uma questão social, por uma questão mental, como eu acabei de falar, por uma questão espiritual, por uma questão material e por uma questão pessoal. Às vezes você tem um corpo mais bonito, você já sai na frente. Às vezes você tem mais recurso financeiro, você já sai na frente. Às vezes você é mais espiritualizado, você está lá na frente. Você é mentalmente equilibrado, você está muito na frente. E você é socialmente relacionável, pronto. Você está lá extremamente boa para você e para quem está em torno de você. Então, às vezes é preciso a gente negar algumas coisas que a gente tem até por excesso. Você não precisa, a não ser quando você a pensar nesse aspecto. Então, se você pode negar a si, iniciar o processo de despersonificação para você ser mais social, mais mental, mais psicológico, mais social, né? Mais espiritual, que bom.
Você vai começando a se livrar, e já tem várias tendências no mundo sobre isso. A questão do minimalismo, onde você começa a perceber que não precisa de tanta coisa. Você não vai levar nada, né? Ah, mas também não vou trabalhar. Não, não é isso. Você precisa se desapegar de tantas tralhas, né, que você carrega, que nós carregamos. As tralhas pessoais, né, as tralhas espirituais, que são as nossas obsessões, as nossas auto-obsessões, a nossa falta de amor próprio. A gente precisa também começar a educar a nossa mente. E nesse livro que eu falei do Deepak Chopra, né, e do Rudolf Tanzi, maravilhosa, falhadinha de vez em quando no sinal, que eu estou aqui verificando, não costumo ter esse problema, mas se tiver um problema vocês avisam aí nos comentários. Então a gente começa a fazer um processo de ressignificar, né? É uma palavra que nem todo mundo gosta. Às vezes, quando você vai ao psicológico, a psicóloga, ela passa, o psicólogo, o psiquiatra, e essa palavra no relacionamento de casal, ela pode pesar um pouco, né? Ah, eu tenho que ressignificar tanta coisa e meu parceiro não ressignifica. Então, que espiritualização que é essa que leva para meu equilíbrio psicológico, né? Então a gente tem que ver o nosso lado, o lado do outro e o lado também do geral. Então, quando eu falo com esse tema, quando eu quero abordar que a importância da espiritualização, ela leva ao equilíbrio psicológico, a gente tem que começar a verificar a possibilidade, né, da gente perceber que essa espiritualização, ela é uma coisa muito mais ampla, muito mais lenta, e a gente tem que ir com calma. Então é uma coisa que a gente precisa realmente verificar e fazer uma espécie de anamnese diária, né? Eu vou só pedir aqui para ver se o sinal aqui melhora. Vou pedir aqui um pouquinho. Então assim, pessoal, outro ponto que a gente sugere, né, e que é interessante, é a gente esvaziar-se de nós mesmos. Como é que funciona isso, né? E ela ainda nos orienta, a doutrina espírita, da seguinte forma: esvaziar-nos de nós mesmos é a gente fazer aquele processo de meditação, né? Onde a gente enche, né? Também aprendi isso no processo psicológico, né? Com a minha médica nos orientando, né? Simplesmente você está tenso, a respiração é o contato divino com você no tempo real. Então, por mais que você esteja ansioso, a gente faz aquele exercíciozinho. Inspira, enche a barriga de ar e solta esse ar. E no processo meditativo, a gente começa a eliminar nossas toxinas, os nossos problemas, né? Em vários processos meditativos, a gente também inspira, inalando esse hálito divino, né? Fazendo com que a gente simplesmente fique no presente, que nossos sensores, né, respiratórios, nosso pulmão se encha de presente. Esse é o presente de Deus. Esse é o estado presente. É a gente se sentir vivo aqui, agora, sem pensar mais nada. Só agradecer. Então o processo de gratidão ao processo que a gente vive, seja bom, seja ruim, seja ele como for, é um processo natural para a nossa evolução e para a nossa espiritualização. Tirar as máscaras que a gente usa. Todo mundo tem máscaras. Todo mundo bota uma máscara para que essa máscara às vezes nos proteja melhor. Então muitas das vezes você nem percebe. Mas quando alguém fala
uma coisa que você não tem, mas que você está usando aquela máscara, que lhe incomoda. O Bernardo Freitas fala muito disso, né? E até uma frase que foi iniciada pelo André Moreira, né? Que minha amiga Eloni me lembrou, né? Aquele segura, bateu, doeu, segura que é teu. Então assim, a gente faz muito isso em tratamento de casal, em terapia de casal, né? Quando é que você se chateia? Quando a sua mulher diz algo que você tem que você não reconhece, que você não quer reconhecer, que você não quer se espiritualizar. Então, por exemplo, nós homens temos vícios morais terríveis, e aí as nossas esposas às vezes percebem, né, pela intuição, pela mediunidade da intuição, pela sensibilidade, e a gente se irrita, a gente briga, a gente responde. Então, o processo de negar a nós mesmos. Para que ser a gente se a gente pode ser alguém melhor? Para que ficar cheio de entulho se a gente pode se esvaziar? Somente das coisas ruins, né? É difícil, é doloroso. Às vezes tem que arrancar a casca, né? Virou cascão. Os monturos que a gente carrega são tão pesados e tão há longo tempo com a gente que já viraram cascão. É o cascão psíquico. Está naquele livro do Saúde do João Nunes Maia. É Horizontes da Fala, de João Nunes Maia, né? Ele fala exatamente isso, do cascão psíquico que a gente carrega. Então a gente tem negar nós mesmos, esvaziar as coisas que estão pesando sobre a gente. Para que tanto peso? Fale um pouquinho com os outros. Às vezes você está carregando um peso quase impossível de ser carregado, e você não tem a coragem de falar para a sua companheira, para o seu companheiro. Às vezes você falando, a pessoa resolve rapidinho. Isso é se espiritualizar. Isso é melhorar a saúde psicológica. Tirar as máscaras que nós usamos. Então assim, como é que eu vou percebendo? Naquilo que dói na gente, né? Ah, doeu, me fez mal, me incomodou. Eu tenho isso dentro de mim. O que é que provou? O que é que me provocou essa dor, essa raiva, essa angústia, essa coisa que me desequilibrou, né? Então a gente bem aí começa a iniciar um processo da espiritualização que é muito interessante, né? Que muitos espíritas não estão praticando. A gente vê às vezes um espírita super inteligente, mas ele simplesmente começou a entrar por um percurso difícil. Então sempre aviso, pessoal, espiritualização é espiritualização, é zero, né? É 0800, que nos é dado, que é em abundância, saúde, vida, o ar que a gente respira, né? O homem ainda não está cobrando ar, graças a Deus, né? A natureza ao nosso redor, no metro quadrado que a gente conservar, é dado por Deus, são dádivas divinas. A gente tem que retribuir isso. Então, às vezes a gente vê que as pessoas estão começando a confundir isso, né? E as doenças vão aparecendo. Então, outro ponto que a gente dá essa virada de chave, que é necessário que a gente dê, o amor incondicional, né? Aprender esse alto amor, que nós espíritas somos danados para não fazer. A gente simplesmente pega o nosso alto amor e joga no lixo. Todo mundo é melhor do que a gente não vale muita coisa, e o desafio de cada um de nós, o nosso maior desafio é porque nós seres humanos, a gente tem uma tendência gigantesca de se desgostar da gente mesmo, né? Ah, não gosto do meu corpo, não gosto do meu pensamento, eu não faço nada que preste, nada meu dá certo. Não, você, nós somos filhos de quem? De Deus. Olha quem é nosso pai, é o cara. Então assim, a gente tem que se orgulhar disso. Então você que teve um dia ruim, peça, converse com Deus hoje, Agora eu faço uma historinha que eu aprendi na semana. O cara falando às vezes para o evangélico, né, que alguns não acreditam em Nossa Senhora. Aí ele fala assim: você quer que eu vou lhe provar como Nossa Senhora você pode acreditar nela? Então tudo que eu faço eu digo: rapaz, se Deus quiser e Nossa Senhora, vai dar certo. Porque assim, nem sempre Deus está à sua disposição, né? Vamos imaginar uma historinha. Deus tem muitas ocupações, embora Ele seja onipresente, onipotente, maravilhoso, bondoso, bom, está dentro de nós, mas a gente não quer acessar Deus.
A gente quer brigar com Deus, botar a culpa em Deus. Então assim, quando você conhece uma família, aquela criança, né, aquela pessoa que foi apresentada através da mãe, né, quando você morava num bairro mais simples e tal, aquela coisinha toda, historinha mais ou menos essa. É aquele cara cresce, se forma, fica muito rico, muito conhecido, é um gerador de empregos, é uma pessoa que promove muita coisa. Aí quando você não consegue chegar até essa pessoa, às vezes você procura a mãe daquela pessoa que você conheceu e pede e dá o recado, né? É a mesma historinha de Nossa Senhora, que a gente faz uma brincadeirinha, né? Com quem não acredita. Fale com Nossa Senhora, faça sua prece, né? Às vezes um dia começa tão ruim, você já acorda depressivo, você já acorda tenso, faça sua prece. Eu sempre de manhã aqui eu faço a prece de Cáritas quando eu posso. Eu posso passar para a Sueli. A gente fez uma prece que eu recebi de minha mãe uns 10 anos atrás, que ela falou que é uma prece que realmente desbloqueia tudo, uma prece magnética, espiritualizada, fortíssima, onde a gente agradece a Deus tudo que a gente tem, a saúde, a vida, a família, os filhos, o trabalho, a oportunidade do dia, da tarde, da noite. Divida seu dia em 3 turnos. Não foi bom de manhã? Começa de tarde. Não foi bom de tarde, ainda tem a noite. Você ainda tem a noite. Teve gente que não está tendo mais essa oportunidade. Tem gente que está no UTI. Tem gente que não tem mais condição de continuar vivo. Talvez hoje seja seu último dia de vida, né? Quantas pessoas estão passando por esse sofrimento hoje? E a gente está aqui, conversando, batendo um papo, né? Falando de espiritualização, falando de saúde psicológica. Olha que graça de Deus é a gente estar podendo estar aqui falando disso num país sem guerra, né? Tem todos os defeitos, o Brasil tem todos os defeitos. Acho que o karma do Brasil é o que vocês estão vendo aí, né? Questão de consciência de cada um. Ninguém vai julgar ninguém. Mas nós temos muitas felicidades, nós temos um país lindo, nós temos pessoas maravilhosas, nós temos um país que equivale a vários países da Europa, em extensão, riquíssimo em muitas coisas. Então vamos agradecer o que a gente tem, né? E outra, o desafio de se amar, que eu falei agora há pouco, ele é muito importante. Por quê? Porque se a gente não fizer a nossa reforma íntima, a nossa espiritualização, que é sinônimo de reforma íntima, com muito, né, sem martírio, sem ficar se culpando, sem ficar se martirizando, vai ser reforma íntima, não vai ser mais reforma íntima, vai ser tortura íntima. É o que diz a Irmã do Fogo. Então se a gente for querer fazer qualquer coisa se torturando, não vai ter aprendizado, vai ter sofrimento, né? Então a dica é tentar. Cara, você teve tantas reencarnações que você fez tanta loucura, e essa que você está tendo a conscientização da sua espiritualidade, você quer continuar se torturando? Não. Agora sim, isso também, eu conversando com o Carlos Cavalcante lá no Agenda da Reforma Íntima, que hoje, pessoal, não vai ter, mas na próxima semana tem um convidado muito especial, vocês assistam lá no YouTube. Coisas maravilhosas esses convidados que a gente tem, né, espíritas. E a gente, conversando com essas pessoas, a gente chega naquele ponto. Jorge, mas eu não vou me culpar, então eu vou continuar fazendo e tá tudo bem? Não, também não é isso, né? Os passos para a espiritualização eu fiz aqui. Ele inicia no equilíbrio psicológico e ele vai até a saúde mental. Então o equilíbrio psicológico, ele vai ter vários passos. Primeiro é você ter função de aprendiz, você se colocar sempre para aprender. Você tem que ter aquela autoconfiança em você, com alto amor possível, né? Não é ser narcisista, é você saber que você é barrigudinho, é pequenininho, as pessoas não gostam da sua aparência, e você dizer, cara, eu sou o cara, eu me amo do jeito que eu sou, eu vou em frente, né? Não importa o que as pessoas vão dizer, importa o que eu penso sobre mim. Foi esse o presente que Deus me deu, o meu corpo, a minha família, o local que eu vim, a inteligência que eu tenho, e é isso que eu vou construir. E aí a gente vai construindo esse processo, né? Socializando-se. A socialização, ela é muito importante. E a socialização,
a nossa ligação com só e qualidade afetiva. Qualidade é você começar a construir um processo de afetividade. Construir esse processo com você mesmo. Então, aquela com você a caridade moral, não somente a caridade material com o próximo, né, mas a caridade moral, né? Aquela caridade que você, sabendo que às vezes você estaria certo numa situação meio que ter vergonha, né, de você expor a sua certeza, mas você não expõe para ajudar o próximo. Isso é caridade moral. Que você vê que não é aquele negócio, eu não preciso ter razão, eu preciso ser feliz. Então às vezes você faz a felicidade do outro negando algo que você está certo, mas em benefício da felicidade da outra pessoa. Isso no relacionamento conjugal, no relacionamento social é importantíssimo. Então a caridade moral deve ser começada a ser iniciada, né? E a socialização é porque nós somos seres que precisamos nos socializar. A gente precisa nos amar, ter essa ligação afetiva. E a ligação afetiva, ela vem do processo de você construir a sua felicidade e parar de botar a culpa no outro. Ah, eu não sou feliz porque minha mulher não é legal. Eu não sou feliz porque eu não ganho melhor. Eu não sou feliz porque eu sou amarelo, preto, azul, branco, pardo, né? Eu não sou feliz por isso ou por aquilo. Não, meu amigo. Você tem que construir a sua felicidade, a sua autoestima, o seu auto-amor. Verdadeiramente é fácil? Não. É difícil? É. Não é fácil e é difícil, mas nós conseguimos. Nós seres humanos podemos conseguir. Tipo assim, é fácil? Não. Eu não consigo dizer que é fácil, né? Todos os dias nós estamos aprendendo, nós estamos sofrendo, nós estamos tendo dores, nós estamos tendo que perdoar alguma coisa de alguém que está numa escala diferente da nossa, né? Para mais ou para menos. Então a gente vai ter o desafio da dor, das lágrimas e das provocações, né? Essas provocações, elas estão ligadas a uma palavra muito parecida, que é chamada processo obsessivo de autodescoberta de si e do próximo. Então, que leva tudo que aquilo que a gente perdoa não é mais provocação, é uma provação que a gente vai esperar. Então, por que a gente se zanga com as críticas e se envaidece com os elogios? Porque a gente, nas dores, a gente não relaciona o amor, nas lágrimas a gente não relaciona a fraternidade, e nas provocações a gente não exerce o perdão. Então quando a gente começa a pensar assim, cara, quanto tempo eu estou perdendo usando só meus vícios morais, usando só o egoísmo, né? A gente começa a ver assim, cara, que perca de tempo que eu tive, né? Por isso que eu sou infeliz, por isso que eu estou infeliz. Então quando a gente começa a ver assim, cara, Deus veio lá, né, na sua experiência da cruz, né, do Calvário, ele trouxe o que? Ele disse assim, tá aqui, eu estou carimbando para vocês, seres humanos, certo? Que nunca vivenciaram o amor na vida de vocês, nunca vivenciaram o perdão, o amor, a fraternidade e o perdão. Gente, e ele nos exalta, dizendo, a partir de hoje, a raça humana, planeta Terra, vai ser contemplado com o meu amor, com a minha fraternidade e com o meu perdão. Pai, perdoai porque não sabem o que fazem. Então Jesus, ele carimbou e ele chegou e disse, daqui para cá existiu um mal perene, né? Quase que diário, assolando essa humanidade que não conseguia crescer. E daqui, depois de Jesus, chega o amor, a fraternidade, o perdão, e não existe mais só vício nas nossas vidas. Agora existem as virtudes. Então essa é a pirâmide da nossa evolução, né? Eu até botei, é a pirâmide de Maslow. Então a gente precisa exercer todo dia o perdão para as provocações do dia, diante das lágrimas, ser mais fraterno, porque vai estar alguém chorando muito mais verdadeiramente que a gente. A gente chora por besteira,
né? Tem gente que chora porque não tem uma família, não tem um lugar para morar, né? Você está chorando porque não conseguiu comprar ou trocar o carro, a camisa ou sei lá o que, um bem material. Tem gente que está chorando que perdeu toda a família na pandemia e virou órfão, né? De todo mundo. E a gente tem que começar a amar, porque dor todo mundo vai ter, mas o sofrimento é uma opção nossa, né? Então, pessoal, para a gente poder, tá faltando 4 minutinhos, eu prometi a Sueli que não ia falar 1 minuto a mais, né? Até porque não posso e também o programa corta, né? Então eu queria dizer para vocês que tem uma dica maravilhosa desse livro, né? Super Cérebro, do Deepak Chopra e do Rudolf Tanzi. É um livro que você pensa que é um livro científico. É um livro científico, fala de física quântica, fala de neurologia, fala de cérebro, mas ele fala de uma coisa que ele diz que é o que a gente pensa aqui na espiritualidade. A mente não é cérebro, é a fonte da nossa consciência, né? Então, assim, o Deepak Chopra, ele tem um livro que ele fala as 7 leis espirituais do sucesso. Ele chegou nesse tema no Brasil, né? Com esse tema. Mas podia ser os nossos 7 chakras, com as 7 leis que interrelacionam os chakras. Seria as 7 leis espirituais que estão também dentro do espiritismo, né? A lei de causa e efeito. Todas aquelas leis que a gente tem na terceira parte do livro dos Espíritos, né? A lei a parte da evolução moral, que a gente pode estudar mais e não estuda, é o que esse livro fala. E para a gente aqui voltar ao início, que chegou no meio da nossa conversa, esse livro Recordações da Mediunidade, da Ivone Pereira, vamos começar a estudar no dia 15, hoje é 14, lá com a Dora. É só entrar no SESC Crista Virtual, pedir aqui a permissão, vamos chamar, né, Sueli? Estou fazendo aqui o convite ao vivo, faça aí com a nossa amiga Irecer, né? Pergunte se ela uma agenda de agosto ou de setembro, né? Um bate-papo muito gostoso, onde a gente fala de sempre algum tema de agenda da reforma íntima. Então, pessoal, eu fico muito feliz de ter falado um pouquinho com vocês. Fico muito feliz pelo convite da minha amiga querida Sueli, né? E fica aqui a dica: agenda da reforma íntima sem martírio, tem na internet. Recordações da mediunidade, Deepak Chopra, porque quanto mais a gente associar nossa mente aos nossos corações, mais a gente vai estar num local bom, próprio e preparado para quando a nossa jornada terrena terminar, a gente realmente está num local condizente com o corpo, com a mente e com o espírito. Então, para a gente não ficar nessa roda viva, né? De ansiedade, tudo que não chegou, depressivo com o que a gente deixou para trás e nem vivenciar muita alegria, né? Que eu agradeço o convite da Sueli e todos vocês que ficaram até aqui com a gente a nossa conversa. Então, um cheiro no coração, que Jesus possa abençoar cada um de nós hoje e sempre. Até a próxima.